Alô, gente de todo o meu Brasil. Graça e paz para todos vocês. Quem vos fala é seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Seja bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito, se você não me conhece, eu já estou indo aí para 4 anos que eu estou com esse canal no ar. E você talvez está em dúvida, talvez dentro da sua denominação, eles não te ensinam, porque ali eles só sabe falar em campanha, em dízimo, em oferta, reunião disso, reunião daquilo outro, e não ensina o que está dentro deste livro. Mas você vem comigo, fica comigo que você vai aprender coisas que você nunca, 50 anos de assembleia, você nunca ouviu. O que você vai ouvir desse que vos fala, seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Um abraço para todos vocês. E a mensagem que eu tenho para todos nós é esta. Um burro inteligente é o tema desta mensagem. Porque esta palavra burro não é nada mais do que um animal. Mas quando você chama uma pessoa de burro, é uma ofensa. Você está ofendendo profundamente aquela pessoa. Ela não aceita esta palavra. Porque a gente tem visto na escola, os professores muitas vezes chamam o aluno de burro ou de burra. A gente tem visto os amigos chamar a pessoa de burro. Já te ensinei, eu já falei que é assim, já te mostrei várias vezes, você é um burro, você é uma burra, você não aprende. Você é cego, você é surdo, você não está vendo que é assim. Pai, eu já ouvi pai, mãe chamar filho de burro. Não devemos fazer isso. Isso fere profundamente as pessoas. Parece, é uma palavra que toca e a pessoa fala, mas por quê? Porque existem pessoas que têm facilidade para conseguir as coisas. Tem pessoas que você fala um versículo para a pessoa e aquela pessoa guarda aquele versículo. Existe outra pessoa que você pode falar 10 vezes. A pessoa não consegue. Um certo pregador chegou na nossa igreja uma vez, ele citou de Gênesis, Apocalipse. Os 66 livros ele citou dentro da ordem. Tal, ele citou. E eu fiquei maravilhado de ver, porque eu nunca tinha visto isso. O homem chegou e começou lá em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, depois Juízo, primeiro, segundo Samuel, primeiro, segundo Reis, primeiro, segundo... E foi indo, saiu lá em Apocalipse. Eu falei, mas esse camarada fez isso, eu também vou fazer. Ué, por quê ele fez? Porque, na verdade, meu irmão, minha irmã, não existe pessoas incapazes. Existem pessoas que muitas vezes têm dentro de si o medo de tentar e não conseguir. É o medo. Esse medo tem dominado muita gente. Mas se você não é deficiente, você é capaz de todas as coisas. E eu ouvi esse pregador falar isso. Eu falei, bom, eu conheço um pouco a Bíblia, então vamos lá. Eu dei umas erradas. Peguei a segunda vez, na terceira vez já estava falando de Gênesis, Apocalipse. Você estava tudo dentro da ordem, certinho. Por quê? Porque a gente tem que se esforçar. Muitas vezes é esforço. Mas essa palavra burro tem ferido muita gente. Então, por que o tema da mensagem é um burro inteligente? Porque nos conta uma história. Há muito tempo atrás, eu ouvi na rádio, inclusive esse era o Boris Casordi, era um jornalista do SBT, ele fazia o Jornal das 8 no SBT nos anos 90.
E ele contou, uma vez, eu estava ouvindo, ele contou que um certo homem com seu, parece 61, 62 anos, tinha esse homem. Esse homem praticamente não tinha estudo, tinha terceiro ano de escola. E ele levou uma queda. E ele caiu e bateu com a cabeça no chão. E levaram para o hospital, ele ficou ali desacordado. Quando ele voltou em si, ele foi recuperando a sua memória. Ele recebeu alta e voltou para sua casa e começou a fazer quadro de arte. Virou um homem sábio, ficou famoso, muitos o procuravam e ele fazia belos quadros. Então esse apresentador do SBT, Boris Casordi, diz assim: olha, se este homem era praticamente um analfabeto, levou um tombo, caiu, bateu com a cabeça no chão, pisou numa casca de banana, me lembro bem, e levou um escorregão e caiu, e levantou inteligente, então precisava encher Brasília de casca de banana. Quem sabe, não preciso dizer o resto, ele não acabou de dizer, mas mais ou menos você pode imaginar o que ele quis dizer com isso. Como diz aquele velho ditado, quem sabe ler um pingo é letra. Vamos encher Brasília de casca de banana, quem sabe? Vai cair muita gente e vai levantar inteligência. Mas o título da mensagem é Um Burro é Inteligente. Por quê? Nos conta que um certo burro caiu dentro de uma cisterna. O que é uma cisterna, irmão Nilson? Bom, para os jovens de hoje, eles não sabem o que é uma cisterna. Mas os mais antigos, aqueles que já viviam mais, sabem que a cisterna é um local onde eles furavam, no lugar onde não existia água encanada, era furado um poço e ali era tirado a água com uma corda, com balde e assim por diante. Então isso era chamado de cisterna, ou um poço. Meu pai foi um cisterneiro. Então o burro não viu essa cisterna e caiu lá dentro. Uma cisterna funda. E aí correram e contaram para o dono do animal: olha, o seu burro caiu dentro de uma cisterna. O homem foi lá, olhou, o burro estava lá embaixo. E o burro estava vivo. O burro caiu e não se machucou. Aí o homem olhou e falou assim: mas o que vamos fazer? Como vamos tirar esse animal daí de dentro? Vou dizer o seguinte: morrer ele vai morrer mesmo. Então vamos entupir. Vamos jogar terra e entupir esse poço para que não aconteça mais com outros animais, uma vaca, um boi, qualquer um vai cair aqui dentro. Aí trouxeram, chamou alguns companheiros com a pá e bastante terra, puseram na beirada do poço e foi jogando lá dentro. E foi jogando. Mas o burro era inteligente. De acordo com que eles iam jogando a terra, o burro foi subindo. Ele jogava. O burro, quando chegava numa certa altura, o burro tirava as patas e subia um pouco. Ele jogava o burro do olho fechado, ficava com o olho fechado para a terra não cair no olho dele, ele jogava, caía no lombo dele, ia caindo, volta, jogando pasada e trazendo carretada, carroça cheia de terra e jogando, e o burro foi subindo. E eles não repararam. Quando a terra chegou na boca da cisterna em cima, o burro pulou de lá dentro e falou: ué, o burro foi inteligente. O burro subiu junto com a terra, então por isso que o título da mensagem é Um Burro Inteligente. Se ele não fosse inteligente, ele ia ficar coberto de terra e ia morrer sufocado. Mas de acordo com que jogava a terra, ele foi subindo em cima da terra, a terra foi subindo, deu no meio do poço, ele foi subindo, e o povo apavorado para cobrir aquele poço não olhou. Quando viu o burro, apareceu na boca do poço e saltou. E o que eu quero dizer, o que eu aprendo com isso? Eu tenho visto muitos que estão aí ensinando sem saber. Eu não vou chamar eles de burro, mas
porque é uma palavra um pouco pesada. Mas eles aprendem errado. Eu estava ainda no sistema, quando eu cheguei a chamar a atenção de muitos. Como você quer ensinar se você não sabe? Primeiro, aprenda e depois você pregue. Porque muitos acham que o apóstolo Paulo, eu já vi muitos pregadores, Paulo foi para Damasco para prender os cristãos que lá estavam. E ele caiu do cavalo. Quando ele levantou um homem sábio e já voltou pregando. Não, meu irmão, não foi assim. Paulo, primeiro, ele teve que aprender. Ele viveu junto com os apóstolos. No capítulo 13 de Atos, o Espírito Santo disse: separa ou aparte para mim, separa para mim Saulo e Barnabé para uma obra missionária. E eles faziam ainda aquilo que os judeus faziam. Paulo andou batizando, Paulo fazia voto, Paulo orava no templo, Paulo jejuava, Paulo circuncidava, Paulo fazia tudo porque Paulo veio do judaísmo. Como? O povo, quando saiu do Egito, o Egito não saiu de dentro daquele povo. Aquele povo permaneceu ainda com o Egito no coração. Essa igreja, esse movimento evangélico, que chama de evangélico, que para mim são protestantes, eles saíram de dentro da igreja católica, mas a igreja católica não saiu de dentro deles. Porque tudo que tinha dentro da igreja católica, a hierarquia, tudo, eles pegaram para eles. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo continuou dentro do judaísmo. Com tudo que tinha no judaísmo, Paulo continuou. Mas nós olhamos que existe muita gente que não tem conhecimento e quer ensinar. E tem muita gente que tem proteção, é protegido. Existe ali pessoas que é bajulado pelo pastor, aquele pastorzão, aquele que dá um bom dízimo, aquele pastor que ele vê que aquela pessoa tem aparência, aquela mulher bonita, aquela mulher que se veste muito bem, aquela mulher que tem sinuança no andar, sinuança no conversar, a sua maneira de expressar. Logo, logo, ele coloca em cima do púlpito. Mas, irmão Nilson, por que você está dizendo isso? Bom, eu vivi lá dentro. Eu saí, como se diz, dessa escola eu fui expulso. 43 anos no meio deste povo, de 77 até o ano 2020. Eu vivi lá dentro. 2020 para cá, hoje eu estou na graça. Mas eu sei tudo o que se passa. Aquele que é um bom dizimista, aqueles que entravam na nossa igreja que tinha, logo, logo ele estava com um cargo elevado. E aquelas mulheres, aqueles homens de oração que tinha calo no joelho, era deixar de lado. Eles não estão preocupados com isso, estão preocupados com isso. Aqui, ó. Esse é o importante. Eu conheço certas denominações aí, que com 30 dias a pessoa virou pastor. Mas como? Ensinou ela como pedir. Ensinou ela como arrancar dinheiro do povo. Como se tira leite do gato? É só puxar o pires, só puxar o pratinho. O gato tá bebendo leitinho, você tirou, acabou. Você tirou o leite dele. Como se tira dinheiro dos crentes? É só falar que o dinheiro é para Deus. O dinheiro não é para o pastor. O dinheiro não é para a igreja. O dinheiro é de Deus. É da obra de Deus. Deus tem uma obra. Esse dinheiro você está dando para a obra. Porque Deus cobrou duramente o povo por causa dos dízimos e as ofertas em que me roubaste. Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão vendo? Aqui, ó. Aqui dentro, aqui, ó. Malaquias 3:10. Aquele que não dá o dízimo é um ladrão. Vocês têm que dar. Então, eles ensinam. Conheço pessoas aí, eu não vou nem citar o nome dos ministérios, com 30 dias, o cara já estava arrancando dinheiro do povo. Porque é fácil arrancar dinheiro do povo, é como tirar leite de gato. É fácil.
Então, meu irmão e minha irmã, aprenda isso, que hoje nós vemos aí pessoas que não têm inteligência nenhuma para estar em cima do púlpito. As pessoas não sabem. Você faz uma pergunta, eu fiz uma pergunta, um certo pastor da Bahia, falou, Jesus foi um grande dizimista. Jesus foi dizimista fiel. Eu pergunto, em que e aonde Jesus foi dizimista fiel? Dentro desse livro não existe, porque o pai de Jesus de Nazaré era carpinteiro. Ele construía mesa, cadeira, armário, fazia da vez barco, era carpinteiro. E Jesus também foi ajudando seu pai, carpinteiro. Então, não sei se você sabe, se você não sabia, você passa a saber que dízimo só dava quem plantava. Se você tivesse uma profissão, você fosse sapateiro, se fosse um cozinheiro, você fosse uma lavadeira de roupa, uma passadeira de roupa, você fosse babá, cuidar de criança, se você fizesse qualquer um outro trabalho, construtor, qualquer um outro trabalho, você não tinha que dar nada. Isso é para os judeus, não estou falando com nós, porque nós não temos lei, 2:14 de Romanos. Estou falando para os judeus. Você não tinha que dar nada. Mas, irmão Nilson, onde está isso? Levítico capítulo 27, versículo do 30 ao 34, mas no 32, eu explicando isso para um certo irmão, ele diz, mas irmão, aqui está dizendo aqui, ó, que da vaca, das ovelhas, também tem que dar. Eu falei, quem tem vaca e tem ovelha está culpando a terra. Todo aquele que culpa a terra, foi dado um pedaço de terra para cada um deles, e todos aqueles que tinha uma propriedade tinha que tirar o dízimo daquilo que eles colhia. Se fosse vaca, se eles plantassem oliveira, plantasse maçã, dava fruta, dava ali do romã, dava ali o azeite, dava a lã do cordeiro, dava carne, dava o queijo, alguma coisa, mas aquele que não tinha terra não tinha que dar. E ele foi assim, mas aqui, irmão, eles têm que dar. No novilho, tem um 10, tinha que dar uma, porque cuida da terra. Então está aí. Isso é ensinado dentro dessas denominações? Não. Então as pessoas ensinam errado porque aprende errado. Então sede inteligente. Faça como fez esse burro. O burro foi inteligente. O burro não deixou a terra cobrir ele. Então tem muita gente que está coberto pela mentira. Um véu está sobre ele. Ele anda debaixo da mentira. Enquanto essa palavra, Jesus diz, conhecerei, João 8:32, muito citado dentro desse livro pelos protestantes. Conhecerei a verdade. Primeiro ele manda conhecer a verdade. E a verdade te liberta. Mas eles não querem conhecer a verdade, eles querem se libertar sem conhecer a verdade. Então vive aí debaixo do domínio de homem, homem governando homem, enquanto Deus não nos deu, não nos colocou aos cuidados de homem. Deus nos colocou aos cuidados do Espírito Santo. Por isso que nós da graça temos o Espírito Santo sobre a nossa vida. 24 horas por dia, o Espírito Santo está nos guardando. Meu irmão, se você gostou dessa mensagem, eu estou terminando, parando por aqui. Se você ainda não é inscrito, inscreva neste canal. Divulga esta mensagem e eu estou todos os dias trazendo a mensagem para a edificação da nossa vida. Graça e paz para todos. Bye, bye.